Parábola do semeador, trigo e joio, grão de mostarda, fermento, tesouro, pérola e da pesca. Todas elas trazendo alguma característica do reino dos céus. Mas, afinal de contas, o que é o reino dos céus? É isso que nós vamos ver hoje juntamente com a parábola do grão de mostarda. Vem comigo, vamos lá. Olá, eu sou William Escorel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Hoje estamos realizando nosso 89º estudo do Evangelho de Mateus e vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 13, nos versos 31 e 32, que dizem assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, se aninham nos seus ramos. Que o Senhor Deus nos abençoe com esse texto. Então hoje nós temos a parábola do grão de mostarda, mas primeiro eu queria falar com você o seguinte: Jesus está trabalhando a ideia do reino dos céus. Reino dos céus. O que é o reino? É uma localidade, é um lugar onde a gente tem um domínio, é um local onde Deus habita. Onde é o reino dos céus? Jesus disse que o reino dos céus está entre vós, está em vós. Reino dos céus é um estado onde as pessoas se submetem à vontade de Deus. Isso é reino, independe de lugar. Então, pode ser aqui, ali, acolá. Onde você estiver, o reino dos céus está com você, e você está no reino dos céus, desde que você se submeta à vontade de Deus. Agora, Jesus, nessas comparações que vai fazendo, ele diz que o reino dos céus agora é semelhante ao grão de mostarda. A mostarda é a semente, de uma hortaliça, e ela tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro, 2 milímetros de diâmetro. E quando ela cresce, pode ultrapassar a 2 metros de altura. É realmente uma hortaliça enorme, Muitas pessoas nem sabem que ela é praticamente aquele arbusto é usado como uma hortaliça. Mas o grão de mostarda, de fato, é minúsculo e ela se torna enorme. E Jesus pega essa história ou esse fato da natureza para compará-lo ao reino dos céus. Então, eu queria dizer para você o seguinte: existem duas ideias principais nessa parábola do reino dos céus. Por que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda? Em primeiro lugar, por causa do seu forte crescimento. Quando você pega, por exemplo, olha que coisa interessante, você pega aí o início de Atos dos Apóstolos e você vê a igreja, 3.000 se converteram no capítulo 2, no capítulo 4 mais 5.000, e depois a Bíblia várias vezes ao longo do livro de Atos dos Apóstolos nos fala de multiplicação, de crescimento, de desenvolvimento. Significa que o reino dos céus entre os homens cresce extraordinariamente. Há historiadores que pensam que quando o apóstolo Paulo morreu, isto é, aproximadamente no ano 65, o mundo já tinha cerca de 10 milhões de cristãos.
10 milhões de cristãos. Significa um crescimento assim exponencial, extraordinário mesmo. O reino dos céus cresce, ele ganha corações. Então, é isso que a gente tem visto. Às vezes pode crescer mais em uma localidade do que em outra, numa época do que em outra, mas o reino dos céus cresce e de forma espantosa. O livro de Daniel, naquele sonho de Nabucodonosor, né, aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mão e que destruiu aquela estátua, a Bíblia diz que ela cresceu e foi vista em toda a terra. O reino dos céus é assim. O reino crescerá. Muita gente não quererá, mas ele crescerá assustadoramente. A segunda ideia desse texto do grão de mostarda é que o reino dos céus tem um sentido de acolhimento também. Veja você, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no campo, o qual realmente é menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham em seus ramos. À sombra, a esconderijo, a lugar de refúgio. O reino dos céus é um lugar de acolhimento, acolhimento ao pecador. Assim como as aves procuram fazer os seus ninhos, buscar a sua proteção no meio dos galhos, das árvores, assim é o reino dos céus. Ele acolhe o perdido pecador. Sempre existe espaço para mais uma pessoa. Então, as duas ideias mais importantes de comparação do reino dos céus com o grão de mostarda são essas duas: o crescimento e o acolhimento. E existem duas ideias secundárias também, que são as seguintes, as ideias secundárias. Número 1, a parceria do homem no reino. Vejam você, eu conheço um pastor, amigo, Daniel Clementino, acho que hoje está na região dos Lagos, do estado do Rio de Janeiro, e ele uma vez pregou e disse assim: Deus podia fazer tudo o que ele quisesse sozinho, mas ele escolheu a parceria do ser humano. Esse texto aqui da parábola está exatamente dizendo isso, que o homem pegou a semente e lançou e plantou no seu terreno. Deus gosta dessa parceria. A parceria humana é bem vista por Deus. O homem, eu, você, somos convidados por Deus a participar nessa instalação, nessa propagação e nesse crescimento do reino dos céus. E por fim, a segunda ideia secundária é que o reino dos céus prevalecerá no universo. Ela crescerá, não tem jeito, é uma questão de tempo. O reino dos céus crescerá, não tem como perder. É como disse Isaías, né? É como a palavra do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá aquilo que lhe apraz, lá no capítulo 55. De fato, o reino dos céus foi instalado na terra e ele cresceu e continua crescendo. Então, se você é um crente em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que você faz parte do reino dos céus. Um reino que está crescendo, continuará crescendo, às vezes mais, às vezes menos, mas não tem como deixar de crescer, porque é o domínio de Deus no coração, na alma do ser humano. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir.